Ah, ela tá aqui agora, é? Não, agora não, depois eu comento. Agora o Ah, professor já tá. está gravando. Pessoal, comecei aí a gravação, tá? Que é praxe aí a gente gravar esses encontros Ah, para eles ficarem disponíveis para o pessoal que não pôde vir no dia, assistir depois, escutar depois, tá? Uhum. Todo mundo de acordo? Ótimo. Tem. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Quem é das 14 horas, quem é das 19 horas, boa noite, boa madrugada, se tiver alguém lá do outro lado do planeta, né? O bom agora é que a gente reúne pessoas aí de diferentes posições geográficas, tudo aí na mesma sala, conversando. Então, mais uma vez, né, as pessoas que entraram, não estiveram na primeira reunião, quero dar boas-vindas a vocês em nome da Apex. Eu não sou voluntário da Apex, mas fiquei aí com essa incumbência e agradeço muito a confiança que a Apex aí depositou em mim, de ficar responsável por dois grupos de leitura. Um às segundas-feiras, num horário bem cedo aqui para o Brasil, mas que acomoda pessoas de fora também confortavelmente. E esse horário é de terças às 14 horas, que aí pega o pessoal Europa, pega um pouco os Estados Unidos também, né? Nossos encontros são quinzenais, como vocês sabem, e a ideia não é fazer uma aula expositiva, não é eu chegar aqui e dar aula sobre a sessão do Projeciologia. Vocês fazerem a leitura, claro que estou lendo junto com vocês, e a gente aqui fazer um debate naquela boa ordem, né? Levanta a mãozinha, eu vou atuando aí como mediador, vou passando a palavra para vocês. Eu vou inicialmente sugerir os tópicos, mas isso não quer dizer que não possam surgir assuntos que vocês mesmos tragam aí durante o debate, e que a gente passe a conversar sobre eles em algum momento. Tá? Então, eu vou só compartilhar aqui brevemente a tela. Para esse primeiro encontro, me digam aí se está aparecendo direitinho. Tá. Tá? Para esse primeiro encontro, a gente tinha combinado há 15 dias de fazer o debate aí sobre a seção um do Projeciologia. Vamos olhar no índice, que aí a gente tem a visão global do que acontece nessa sessão, né? Do que o autor pretendeu fazer. Tá? Inicialmente, ele quer lançar as bases científicas da conscienciologia. E, de cara, ele esbarra com o problema, porque precisa tratar de determinados assuntos que, à primeira vista, não são exatamente científicos, dentro do padrão, do paradigma convencional que a gente está habituado a estudar. Então, ele começa exatamente discutindo isso: o que é ciência, o que da ciência convencional é aproveitável para esse tipo de estudo, e o que precisa ser mudado, o que precisa ser revisto para poder abarcar o estudo desse objeto, né, mais complexo dentro do cosmos, que é a consciência. Né? Então, é claro que nem tudo o que se faz, o que se pratica na ciência, do modo convencional, é adequado para estudar a consciência. E ele traz aí uma série de argumentos mostrando que é bom, o que é insuficiente na ciência convencional e como isso precisa ser mudado para podermos abordar o estudo da consciência. Isso é feito aí mais ou menos nesses capítulos de 1 a 7, onde ele lança aí essas bases do que vem a ser a projeciologia e a conscienciologia. Até certo ponto, ele mistura um pouco as duas coisas, porque projeciologia, não sei se vocês sabem, mas foi o primeiro tratado escrito pelo professor Valdo. Ele levou praticamente de 19 a 20 anos escrevendo esse livro. Tá? Depois ele sofreu uma revisão grande em 99, depois da publicação dos 700 experimentos. Ali houve uma revisão terminológica muito grande da conscienciologia, neologismos,
expressões mais apropriadas para tratar dos fenômenos, para tratar dos fatos da consciência. E aí o autor resolveu trazer esse jargão novo para o Projeciologia. E isso implicou a reescrita do volume. A primeira versão de 86, se vocês compararem com a versão de 99, que é essa que a gente está trabalhando e que perdurou aí até mais ou menos 2010, quando ela teve uma nova edição, se vocês virem, muita coisa foi ampliada, muita coisa foi expandida, e no sentido aí de refletir o estado da arte, da ciência, porque aí a projeciologia já tinha recursos novos nesse momento, né, a ponto de poder sofrer uma ampliação, até mesmo no sentido da consistência. Então, o professor Valdo ele abandona todo aquele vocabulário espírita que ele usava da versão inicial do Projeciologia, falava de espírito, falava de reencarnação, isso tudo ele abandona em prol de uma terminologia mais científica e mais própria da conscienciologia. Correto? Esse é o grande motivo dessa revisão e, claro, uma série de ampliações que ele fez aí nesse meio. A partir aqui do capítulo 8, aí ele entra mais propriamente na ciência projeciologia, né? Como é que a humanidade tratou a projeção consciente? Então, ele faz um trabalho histórico aí grande, de vir com alguns relatos. Se dá o trabalho de dividir a projeciologia, né, em 4 fases: o período antigo, o esotérico com S, o esotérico com X e o período laboratorial. Período laboratorial, se a gente for investigar aí a data, ele está na década de 60. Quer dizer, atualmente, então, se a gente for levar em conta os avanços, a projeciologia já está em outro período de abordagem. Já passamos do período laboratorial e a gente pode dizer que a gente está no período aí consciencial, se a gente for dar uma denominação para essa fase mais recente. Então, qual é a ideia hoje? Eu vou colocando determinados temas, vocês vão levantando as mãos, eu vou passando a palavra, e aí vocês podem concordar um com os outros, complementar, discordar. Eventualmente, se for preciso, eu intervenho, faço alguma pontuação, faço algum lembrete que tenha sido esquecido. Vou descompartilhar porque eu quero ver vocês, eu não quero ver o Projeciologia hoje. Tá? Então, aí primeiro grande assunto que eu queria trazer aqui para a gente debater, né? Vocês devem ter percebido ao longo da leitura aquilo que eu falei inicialmente. Ele faz um panorama da ciência, do que é apropriado do ponto de vista científico e do que precisa ser modificado para abarcar o estudo da consciência, para que a consciência possa ser estudada de maneira científica. E não religiosos devem lembrar aí da leitura que ele faz duras críticas à religião, iniciação, esoterismo. Não que ele não reconheça que isso tenha feito parte da história. E uma parte, até certo ponto, talvez inevitável. A gente não sabe, né? O que seria, por exemplo, da humanidade hoje se não tivesse tido a religião? Ela tem um papel aí na civilização bastante preponderante. Então, eu queria ouvir vocês, inicialmente, nesse sentido. O que vocês perceberam aí dos argumentos que ele usa a favor da ciência? O que ele traz da ciência de proveitoso? O que ele critica na ciência? E o que ele propõe que seja agregado ou revisado, de modo que a consciência possa constituir um objeto de estudo científico? Então, mãozinhas aí para o alto. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Não fiquem tímidos. Não, Magda, Oswaldo, levanta a mãozinha. essa mãozinha eu não sei levantar, Eu tá? também não Desculpa. achei a Então, mãozinha. eu estou levantando a minha mão. Na realidade, o que eu queria falar é o seguinte: eu entendo perfeitamente, no início, quando ele começou a escrever, quando ele escreveu Projeciologia, que eu tenho esse livro, é que assim, ele
ele saiu do espiritismo, entrou, né? Estava propondo essa nova ciência. Então, de certa forma, eu achei muito interessante, no meu entender, né? Eu posso estar totalmente assim, mas assim, o respeito que ele tinha, porque ele já tinha todo aquele arcabouço espírita que ele tinha, que ele passou muito tempo, né? Eu não sei se vocês compreendem, assim, vocês concordam com o que eu estou falando. Então, assim, foi até um respeito àquele grupo, né? Que muitas pessoas vieram e outras não, né? Mas muitos poderiam ter vindo, certo? Ao ler o Projeciologia com aquela terminologia. E aí, quando ele lançou os 700, aí, então, assim, ele entrou de vez na ciência que ele propôs, que é a conscienciologia. Não é isso, não? É isso, Sim, tá. Era só tá? para eu ter, assim... É isso. Uhum. Vocês levantando a mão fisicamente, eu não garanto que eu vá perceber a ordem. Ah, Certo. perfeito. Muito Colocando bom, é aí que eu na tenho que tela, aprender ainda. colocando aí na tela, eu consigo ver vocês. Então, Dirceia e a próxima. Abre seu microfone, Dirceia. Beleza. Eu achei muito. Eu não havia entendido até então, quando ele traz a questão do que tinha ainda, o que ele admirava ou achava que era bom no paradigma científico, né? E aí ele fala que a questão do questionamento, né? Que o que Perfeito. tem de melhor no paradigma científico é a questão de nos levar para a dúvida, né? Para o questionamento. E isso me trouxe um leque, porque apesar de já questionar, eu não havia feito esse link, né? E o que ele traz de soma, que o paradigma consciencial vem somar, né? Seria a questão da multidimensionalidade, né? A questão das múltiplas vidas, do parapsiquismo, ele vem trazendo essa nuance, esse cabedal de informações que na intrafisicalidade não é visto e não é utilizado de forma natural, como é da nossa natureza, né? Tá ótimo. Eliane? Vou deixar vocês falarem bastante. No final eu complemento, tá? Eu não quero acrescentar nada por enquanto. Bom, Eliane? seguindo ali a Odisseia, né, eu penso assim também, que saiu dessa pesquisa convencional materialista, levando a multidimensionalidade, os corpos, né, os veículos de comunicação que a gente tem, e levando em consideração que nós somos nosso próprio laboratório, somos a pesquisa, direto, objeto de pesquisa, né? E deixou de ter sair daquela situação assim da religião, então eu acho assim que o princípio da descrença é importantíssimo para a pesquisa e para esse conhecimento de hoje da conscienciologia. Perfeito. Mais alguém? Depois da Eliane, temos o Daniel, então. Oi, Daniel já boa deve ser noite. boa noite aí. Isso, boa noite, boa tarde. Acho que trazendo essa questão de coisas que foram aproveitadas, uma coisa que me chamou a atenção é um pouco me conectando também com o que a gente conversou alguns dias atrás na Apex de pesquisa científica, né? Porque ele fala muito do método científico utilizado para explorar a Conscienciologia. Daí ele traz inicialmente ali qual que era a questão dele, e aí as referências mostram, as mais de 5.000 referências, né? Mostram quanto ele explorou os conhecimentos existentes para chegar em algum momento e falar, tem um gap aqui, tem uma parte de ciência que talvez não esteja feito, e aí levantar hipóteses que têm que ser respondidas. E aí começar a criar um livro que, de um certo ponto de vista, ele responde algumas questões, mas também não fala, esse daqui é o livro final e fecha ali. Mas ele também deixa aberto para ter outras questões. E aí uma parte interessante também que ele coloca ali é da refutação, né? Muitas vezes as pessoas estão buscando confirmar as próprias hipóteses, só que ele traz ali que a refutação, na verdade, é botar à prova, né? Então, fazer de todos os meios possíveis
para refutar aquilo que ele está colocando. Então, acho que coisas que são bem aproveitadas, que ele trouxe ali bem no comecinho do capítulo da ciência, são essas que me chamaram a atenção. Perfeito. Ricardo? Eu ia pegar em alguns assuntos que o Daniel também falou. Eu não consegui ler a secção toda, porque eu só soube que é há uns dias, mas principalmente aquele primeiro capítulo deu-me assim um feeling de ser um pouco como um abstracto ou até uma introdução de um paper normal, um bocadinho a explorar o estado da arte e os desafios dessa arte, e começando até já a ligar com o assunto principal do que seria o paper, que seria a proposição da projeciologia. Então eu vejo assim como uma continuação usando o método científico também, não é? Para falar do método científico, até a certa altura menciona fala do mega, era mega método, agora estou na dúvida qual era a expressão que tinha sido utilizada. Mas era qualquer coisa assim, do tipo como se na ciência podem ser refutados as várias teorias, então se calhar a mega teoria do processo em si também pode ser refutado, e deu uma ideia que era por aí que estava a ir. Mais alguém? Eu estou sentindo falta, assim, nas respostas de vocês, de elementos mais específicos que estão presentes ali no capítulo. Por exemplo, quando ele fala da ciência, ele cita determinados aspectos da ciência que são preserváveis, mesmo quando a gente estuda a consciência. Me perdoe se eu não lembrar mais o nome de quem mencionou, mas, por exemplo, alguém falou, a Eliane, se não me engano, falou do questionamento. Não sei se não foi Eliane, me perdoa. É que eu vou juntando as coisas, mas às vezes eu perco quem falou. Não fica aborrecido comigo. Não estou desvalorizando quem falou. A questão do questionamento. Isso na ciência é fundamental e não deixa de ser fundamental na projeciologia. Por quê? Toda verdade científica, em princípio, ela já nasce para ser refutada. Que se ela não puder ser refutada, se a gente colocar na verdade científica uma coisa assim, não, isso aqui é imutável, isso aqui está estabelecido, deixa de ser científico, deixa de ser uma verdade científica e passa a ser o quê? Como é que é o nome daquilo que não pode mudar? Dogma. 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 Tá? E a ciência não convive com dogmas. Né? O que não quer dizer que a ciência não produza seus dogmas. Um deles, por exemplo, que persistiu durante muito tempo, foi aquilo que o pesquisador, ele tinha que estar isolado do objeto de pesquisa. E aí esse é um dos principais pontos que precisam ser revistos quando a gente trata da consciência. Porque a pesquisa sobre a consciência, ela é essencialmente o quê? É a autopesquisa. Mesmo pesquisando um objeto externo, está em jogo nessa pesquisa a sua relação com esse objeto. Do contrário, você não teria interesse em pesquisá-lo. Eu estou pesquisando a radiação gama que vem de Andrômeda. Tá, mas por que você se interessou por isso? Existe aí um interesse, uma intenção do momento que você declara algo como objeto de estudo. Então, por mais distante que pareça aquele tema, se você se interessa por ele, alguma coisa ele tem a ver com você. Correto? Então, o professor Valdo ele vem trazendo diversos pontos, por exemplo, o questionamento, a refutação, a observação. Não sei se alguém falou essa palavra aí, mas isso é importantíssimo. Ainda mais que a gente está lidando com fenômenos dentro da projeciologia, dentro da conscienciologia. Então, é fundamental saber observar esses fenômenos e descrever esses fenômenos. Tá? Tanto que boa parte aí do tratado, que a gente vai ver mais para frente, conforme caminhar na leitura, ele se ocupa em dar uma descrição o mais técnica possível de todos os fenômenos, e não são poucos.
A gente vai tratar de bastante fenômeno daqui até o final. Então, esses são pontos da ciência que devem ser preservados. Tá. Vamos ouvir a Maria, depois, se precisar, eu falo um pouquinho mais. Maria. Então, gente, para mim foi bem difícil me concentrar assim para ler sempre, sabe? Eu tinha que ler duas vezes, eu perdi a lucidez, eu ficava descoincidida, é incrível, hein? Mas tive até uma projeção no primeiro dia, tá? Então, aqui uma passagem que eu li aqui, que sentimento, né? A ciência convencional, de modo ilógico e parcial, não leva em conta o que realmente sentimos. Eu achei bem interessante isso. A experiência subjetiva individual e coletiva descreve ou o cosmo ou um mundo de coisas sem valor. Eu achei muito interessante isso. Aí eu pensei assim, o Valdo não estava sozinho quando ele estava escrevendo isso. Tá, mas Muito, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você entendeu por esse sentimento? o que eu entendi, talvez eu entendi errado, mas eu entendi que a ciência convencional, que é a nossa ciência de médicos, não, é como se não tem sentimento, é isso? Mas assim, dependendo do sentimento, não interessa mesmo. Você vai Uhum. olhar para um fenômeno e vai dizer assim, eu gosto desse fenômeno e daquele eu não gosto. Isso não tem a menor importância, você gostar ou Ah, não do fenômeno. Ele vai uhum. existir, ele vai acontecer com outras pessoas, quer você goste. Então, quando ele fala sentimento aí, não é propriamente o agrado ou o desagrado não é isso. É o impacto que aquilo tem sobre a subjetividade do pesquisador. Isso Uhum. não pode ser descartado, porque é você que está experienciando, Ah, tá. percebe? Então, Uhum. vamos ler esse sentimento aí de uma maneira mais apropriada. Porque, Uhum. eu não suporto clarividência. Tá, o problema é seu. Ela vai existir, ela vai acontecer, quer você goste dela ou não. Então, não é desse tipo de sentimento que ele está Ah, falando. ok, ok. Entendeu a Uhum. colocação? Obrigada. Ricardo. Outra coisa que me chamou a atenção é quem pode participar do processo científico, não é? Foca mais no método e na experiência do que na pessoa ou no cargo que a pessoa ocupa para poder participar na ciência, refutando uma teoria já estabelecida ou coisa assim. Então, desse género, dessa forma, tem uma característica de maior acessibilidade, que qualquer pessoa que siga um método racional pode participar, não é? Independente depois isso na prática ser realmente assim ou se criarem grupos ou alguns padrões elitistas depois na prática da ciência em si, mas na sua base em princípio, acessível. E em posição também, em oposição ao método religioso que caracteriza o participante na religião como um eterno estudante. Não há maneira de passar de estudante para alguém que pode refutar a ideia estabelecida, não é? Porque a ideia estabelecida está sempre também num ponto de vista ou num referencial que o estudante, o participante, não pode alcançar, não é numa entidade de um Deus ou alguma coisa do género. Então, não há como questionar essas ideias, porque não há como questionar essa entidade. Perfeito. Eu concordo contigo, literalmente, só queria pontuar um detalhe. Na religião, realmente existe isso que você está falando. Existem verdades inquestionáveis, e só quem questiona é quem detém o poder de mudar essas verdades em benefício aí a gente tem que ver em benefício de quem que isso está sendo mudado, né? Na ciência, em princípio, qualquer cientista tem a capacidade de propor uma refutação, né? O que não quer dizer que não existam grupos dentro da ciência que muitas vezes vão ignorar essas refutações. Isso acontece.
Só que é mais difícil do que na religião isso acontecer. Porque na religião é o seguinte, declara-se que existe o limbo. Então, o que era o limbo? O limbo era aquela região para onde as almas iam que não tinham sido batizadas, que não tinham conhecido o batismo. Aí ia para o limbo. Aí, lá pelas tantas, a igreja resolve que não faz sentido ter o limbo. Aí eles decretam. Eu tenho um artigo no Globo, eu até cito no livro, quando extinguiram o limbo. Então, as coisas são extinguidas por decreto. É diferente da ciência. Na ciência, para você mudar alguma coisa, você tem que apresentar um argumento. E aquele argumento tem que ser consensado. Isso não acontece na religião. É aquela meia dúzia que diz: não, isso aqui parou de ser verdade porque não nos interessa mais ser verdade. Então, quando o professor Valdo afirma, por exemplo, que a ciência ela tem uma tendência universalista, isso que eu estou colocando reforça esse argumento. Porque não quer dizer ainda que todos possam refutar e que todos possam se arvorar cientistas. A gente sabe que isso não acontece, né? Mas é muito mais provável um fato científico sofrer refutação do que um dogma ser extinto. Então, isso advoga por essa universalidade da ciência. E o que está por trás disso? É a lógica, é a argumentação, é o consenso dos pares. Na religião não existe consenso dos pares. A verdade é imposta porque 3 ou 4 lá consensaram e acharam que podiam tirar algum proveito em função daquilo. Correto? Agora, Beth, Não, pode terminar, Oswaldo. Acho que eu vou entrar com não, outro não, eu ia assunto. entrar com outro assunto também, Ah, mas então tá. vamos ver o que você vai falar. Então, primeiro que eu li a introdução, que eu não lembrava, eu acho que eu não li anteriormente, né? E me chamou muito a atenção, porque na introdução, em poucas páginas, ele apresenta os principais neologismos que ele traz, né, que ele inova, como tares, teática, proexis, enfim, os principais conceitos. Ele faz esse alerta da ciência e esse convite para que haja uma expansão da ciência. E aí ele vem em 3, 4 parágrafos abordando toda a essência, me parece, né, do paradigma consciencial ou da projeciologia. Então foi uma surpresa para mim a introdução do livro, né? Depois ele vai expandindo. E nesses capítulos iniciais, ele faz essa diferenciação de ciência, traz os pontos positivos da ciência, até mesmo da religião, né? Ele vem fazendo esses comparativos, mas eu acho que tem um teor muito grande de alerta dos perigos que a ciência pode apresentar para a gente que está iniciando numa nova ciência. Então, Uhum. eu senti muito forte esse alerta, né? É como se dissesse, cuidado, aqui você pode escorregar, né? Aqui o grupo como um todo pode, de uma certa forma, retroceder a uma condição não desejada. E como tudo, né? Eu não gosto muito dessa expressão, não, porque eu acho que os burros têm que ficar vivos, mas existem os mata-burros, né? Né? É, uma das grandes diferenças aí entre o paradigma convencional e o paradigma consciencial é o quê? É você identificar sujeito, objeto e instrumento de pesquisa, né? Então, aquilo que a ciência advoga como uma pesquisa não participativa, isso em conscienciologia não é possível. Pelo que a gente já tinha comentado, você está pesquisando a consciência. A consciência é quem? É você, é cada um de nós. Então, não tem como você não se implicar naquilo que você está pesquisando. O teu objeto de pesquisa não é, por mais distante geograficamente ou astronomicamente que ele esteja, ele não é
isolado de você, como a ciência pretende, né? Outra coisa, vocês devem ter observado na leitura o valor que ele dá, e aí, Beth, isso aparece desde a introdução, ele já deixa isso muito claro. Eu tive a mesma surpresa que você, porque eu acho que eu nunca tinha lido essa introdução, a não ser agora que eu tenho que fazer essa leitura completa, que eu já fiz, mas eu não me lembrava de ter lido essa introdução, uma coisa que eu recomendo, uma hora aí que vocês tiverem tempo, que vocês puderem voltar. Aproveita, por exemplo, que a sessão 2 é menorzinha. Então, quem puder ler aí a introdução, vale muito a pena, porque ele praticamente dá um resumo de tudo que ele vai fazer aí na sessão 1. Coloca assim, as coisas de uma maneira muito clara, e o valor, isso é que eu queria voltar nesse ponto, o valor que ele dá para a autoexperimentação. Ciência convencional, até certo ponto, ela não admite que a sua experiência pessoal, tá, seja generalizada a ponto de se tornar uma experiência geral. Por que que na ciência da consciência isso tem que ser possível? Porque são as experiências individuais de cada um que vão contar. Não interessa a conscienciologia teórica, como tem matemática. Tem matemática, tem ramos da matemática que é teoria pura. Aquilo não dialoga com a realidade. Você não encontra nada na natureza que seja, por exemplo, equivalente a, sei lá, a um anel sem unidade, é uma estrutura da álgebra. Então, a matemática e até a física também, tem ramos da física que se ocupam de formulações teóricas que você não vai encontrar neste momento, pelo menos, na natureza. Pode ser que mais tarde a gente venha a encontrar, né? E para a conscienciologia e para a projeciologia, isso absolutamente não interessa. Porque o que interessa é o seguinte, é que a consciência evolua através da melhoria das suas experiências. Através da autoexperiência, a gente melhora como consciência. Isso aí é o que resume tudo. É por isso que a gente está aqui 2 horas por quinzena estudando. Vamos ver o que está proposto, vamos ensaiar a projeciologia, cada um aí no seu contexto pessoal, né? E vamos ver se a gente melhora a partir disso. A ciência não necessariamente convencional, ela tem esse objetivo, tá? De melhorar pessoalmente cada hora. Ela tem o objetivo de melhorar a humanidade. Isso se não for uma ciência bélica que está querendo matar os outros, né? Isso tudo a gente tem que levar em conta. Então, esse ponto eu acho muito importante vocês levarem da leitura. Qual é a ruptura que o paradigma consciencial está propondo em relação ao paradigma convencional, né? Essa identificação básica do sujeito, do objeto e do instrumento de percepção. Porque o que você usa? Por exemplo, o que é o conscienciograma? Vocês já devem ter feito cursos na Conscio, já devem ter respondido o conscienciograma. Aquilo é um instrumento para você avaliar você mesmo. Então, o instrumento ali é uma série de perguntas, mas é a sua própria consciência dialogando com você mesmo. Não é um psicólogo, não é uma pessoa de fora que vai sentar com aquelas questões na sua frente e dizer lá, Beth, você, em termos do soma na variável tal, que nota você se dá? Não, o negócio é você com você mesmo. Entende? Então, a própria consciência é o seu instrumento de pesquisa, né? Isso na ciência não é ver. Aí vocês vão alegar, não, mas a física quântica está chegando a essa coisa. Mas tem umas décadas que ela está chegando e está chegando, né? E ainda não chega na consciência. A física ainda não admite nada de multidimensionalidade, como um projetor lúcido, por exemplo, é capaz de vivenciar. Isso ainda é uma realidade muito distante da ciência. Tá? Então, esse ponto é que eu queria assim, que vocês, quando voltarem a essa leitura, relessem com esses olhos, né? É o que fica da ciência, aonde a ciência é insuficiente e o que precisa ser mudado aí para tornar a projeciologia um objeto científico, né? Um ramo científico de estudo, né? Porque a grande pergunta que esse tratado responde
E aí, isso a gente vai ter aí a oportunidade de passar por isso. É até que ponto dá para tratar o parapsiquismo? Não vou nem falar da consciência, porque o foco aí nesse tratado são os fenômenos, a projeção. Não é só a projeção consciente. Vocês vão ver que ele passa aí por uma gama de fenômenos correlatos que apoiam, que alicerçam, ou até que ocorrem concomitantemente à projeção consciente. Né? Até que ponto dá para tratar isso cientificamente? Então, o tratado procura responder a essa grande pergunta. Até que ponto é possível tratar cientificamente o parapsiquismo? Coisa que nunca foi feita. Ele foi tratado esotericamente, ele foi tratado misticamente, ele foi tratado dogmaticamente, não pode ter, vai para a fogueira se tiver. Isso tudo a gente já teve. Vamos ouvir o Ricardo, ele tá com a mão levantada. Bom, diante que foi colocado aqui, né, da leitura que eu fiz, inclusive em 2012 eu li esse livro completo. A minha entrada na Conscienciologia foi em cima desse livro. Né? Um amigo meu chegou com um livro e falou: Ricardo, esse livro aqui é para você. Você precisa de ler esse livro. E ele mesmo não leu o livro. Aí eu li esse livro completo. E, ao ler, eu identifiquei basicamente com o livro. Eu li a base científica, não li a introdução, quero voltar lá e ler a introdução. Então, aqui eu concordo em grau, gênero e número com o que está escrito aqui. Agora eu tenho umas questões. O meu objeto de estudo é a administração. Que dentro da especialidade, eu vou ter que estudar mais as especialidades, então nós estamos criando um colégio invisível para estudar a administraciologia, que a gente está chamando aí de CIADM, Colégio Invisível da Administraciologia. Aí vem a pergunta, a, a, a ciência, né, foi colocado aqui agora, né, o Oswaldo, né, sintetizou aí, questionamento, refutação, observação, consenso, lógica, argumentação, sujeito, o sujeito, objeto e os instrumentos. Então, a administração, a que eu estou me referindo, a administraciologia, a administraciologia envolve as consciências, as pessoas que estão dentro das organizações, mas as organizações, os processos das organizações, as instituições de forma global, e assim por diante. Aí a minha questão é estudar a administraciologia dentro do paradigma consciencial, é estudar a administraciologia do ponto de vista parapsíquico, do ponto de vista multidimensional, né, do ponto de vista holossomático, do ponto de vista, ou seja, dentro do paradigma consciencial, se eu estiver estudando, por exemplo, como organizar uma empresa, estrutura organizacional, é a técnica da estrutura organizacional, mas como entraria a multidimensionalidade dentro desses estudos? Se eu estou estudando dentro das organizações de liderança das pessoas, como entraria, né, o estudo aí da consciência, como é que fala, da administraciologia, utilizando um paradigma consciencial dentro da administração. Porque se o meu objeto são as empresas, se o meu objeto é a administraciologia, que envolve, né, as consciências, como e aí eu preciso, para essas bases científicas da conscienciologia, eu vou trazer para dentro da administraciologia. Mas como esse estudo? E aí, Oswaldo, eu tenho uma outra dúvida, que é a especialidade. A administraciologia é uma das especialidades, e a gente já viu lá que já tem, como se diz, centenas, né, de especialidade. E a outra dúvida é o que tem dessa especialidade de administraciologia, que eu já entrei lá no ICGE, lá procurando, e achei muito pouca coisa sobre a administraciologia, a não ser, tem lá uns 15 verbetes, eu acho que nem 15 verbetes, dentro da administraciologia. Então, como estudar, utilizando aí essas bases científicas da conscienciologia, para me sair vamos colocar, da ciência convencional e praticar a ciência conscienciológica. Eu queria, se possível, algumas dicas aqui dos nossos parceiros aqui que leu essa primeira parte. Tá, mas eu vou pedir que você traga essa pergunta na próxima aula, sabe por quê? A próxima sessão é sobre interdisciplinaridade.
Então, eu acho que essa sua pergunta vai cair como uma luva na próxima quinzena, né? Correto. Para não te deixar sem resposta nenhuma, que eu não vou conseguir ficar quieto, e eu acho que, eu penso aí, pelo que eu estudei muito pouco a respeito, né? Eu não acho que 15 verbetes seja pouco, não, para uma especialidade é muita coisa. O professor Adelino Denk, assim, quem eu conheço que mais se dedica a administrar zoologia. O que eu penso que tem que ser estudado aí é o conscienciocentrismo, tá? É a relação da administraciologia com a conscienciocentrologia. Então, é como você, por exemplo, estrutura uma empresa, estrutura um modelo de gestão, tendo por centro a consciência, e não os negócios, né? E sem perder de vista a dimensão assistencial. Porque uma coisa é o negócio para dar lucro, é a empresa para dar lucro. Claro, todo empresário quer ter lucro, mas não pode ser só isso. Porque Uhum, lucro é uma coisa que a gente dessoma e acabou o lucro. uhum. Se não tiver um investimento consciencial, o lucro é zero. Entende? Então, eu vou pedir que você defaz a sua pergunta um pouquinho e a gente tenta tratar dela na interdisciplinaridade, que é a seção 2 Uhum. do. Pode ser? E fica Pode aí com ser. essas dicas. Eu abordaria pela conscienciocentrologia. Correto. Em vez de estudar o vínculo empregatício, você estudar o vínculo consciencial. O que é uma consciência ligada a uma empresa? O que é a empresa consciencial? Eu penso que aí você vai conseguir juntar as coisas. Não estou dizendo que é fácil, nem que eu domine, de jeito nenhum. Aham. Tá? Tinha mais alguém com a mãozinha, eu acho que era o outro Ricardo. Cadê ele? Era assim, eu ia dizer muitas das coisas que tu já disseste, Osvaldo, melhor do que eu diria até. Não, Um, não se acanhe, diga de veio- novo. a ideia que me veio foi realmente estudar a questão da organização, não do ponto de vista da organização, mas do ponto de vista da consciência, não é? Como certos métodos de administração têm impacto nas consciências que estão nessa empresa, não é? Nessa organização. Coisas como, por exemplo, se têm oportunidades para desenvolver os seus atributos conscienciais, se têm liberdade para participar na estrutura da da empresa, vamos dizer aqui, pode não ser necessariamente uma empresa, pode ser uma organização, etc. Mas, e o foco daquela organização, não é? A direção. Era isso. Eu queria trazer uma segunda questão aí. Não, a Beth quer falar ainda. Ricardo, acho que você pode abaixar a mão, não? Sobre, Porque senão sobre isso, você Ricardo, não sai da fila aqui. Isso. Obrigado. ali na página 5 tem o item banco, o parágrafo banco, que ele traz essa afirmação relacionada à projeciologia, mas eu acho que serve para qualquer especialidade, né? Que diz assim, vem falando, né? Após constituir banco de dados exaustivo, tá. Pensando nele, inter-relações, configurações, padrões e convergências de abordagens diferentes, de modo que se tornem claras algumas implicações que de outra forma permaneceriam obscuras. Eu acho que isso é de uma certa forma, uma diretriz para poder olhar qualquer a ciência, qualquer subespecialidade sob o viés da conscienciologia. Perfeito. É na página 5, na Página introdução, na 5. Peraí, página 5. eu vou compartilhar, porque depois disso eu vou querer mostrar uma outra fase, só para vocês saberem do que a Beth está falando. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Ela está falando deste parágrafo, banco. Não é isso, Beth? Certo? Então, ele está dizendo aqui que, após constituir um banco de dados exaustivo, generalista e poliglota, ele está falando do processo de escrita do livro, né? Como é que ele compilou esse tratado? Como é que ele estruturou esse tratado? Então, ele constrói um banco de dados exaustivo, quer dizer, procurou em tudo o que ele podia.
Para vocês terem uma ideia, ele não pensava duas vezes, às vezes, na hora de vender um bem, na hora de vender um objeto, se isso pudesse gerar dinheiro para ele adquirir uma determinada obra rara. Isso fez parte, ele relatava isso em diversos momentos, professor Valdo. E, assim, para distribuir gratuitamente o Projeciologia, na primeira edição, ele vendeu um apartamento para poder bancar as custas da edição e da distribuição da obra. Então, vocês vejam assim a amplitude e o despojamento dessa consciência quando ela tem certeza daquilo que está sendo trazido, da importância, não é da figura dele, não é que ele se achasse o máximo, não é, ele sabia qual era a importância disso para a humanidade. Então, diante disso, um apartamento não vale nada. Ele vende, aquilo vira dinheiro, com isso ele edita e distribui o volume. Gratuitamente. A primeira edição foi toda distribuída gratuitamente. Então, parem e pensem. Aí, Ricardo, você que está estudando administração, pare e pensa nessa postura. Quantos empresários você conhece que fariam isso? Tá? Só para a gente ter um parâmetro aí de. Tá? Então ele começa dizendo o que ele fez para estruturar. Ele foi atrás de tudo, ele procurou ser generalista. Então, ao longo aqui da leitura, vocês vão ver, tem referência para a religião, tem referência para o budismo, para o hinduísmo, para o taoísmo, para a medicina chinesa. Ele colocou tudo que ele achou que pudesse servir de alicerce para o tema projeciologia. E é isso que a gente discutiu da vez passada, que permite chamar esse livro de um tratado, porque ele traz o estado da arte. Então, tudo que se sabia sobre projeção consciente até aquele momento, pode ser que hoje não seja mais. Mas até 1999, quando esse livro foi revisto, tudo que se sabia a respeito está coligido aqui, está compilado aqui. Tá? E aí, qual foi o método? Ele estruturou essa base de dados e, a partir dali, ele foi caminhando no sentido de estruturar o sumário, o que queria abordar, separar o que era a fundamentação da projeciologia, dos fenômenos, a relação da projeciologia com as outras linhas de saber. Tudo isso ele foi cavucando a partir dessa base de dados que ele construiu. Vocês devem ter visto a extensão da bibliografia, né? 1907 volumes. E eu suspeito que não tenha sido só isso. Esses foram os que entraram. Provavelmente teve mais fonte aí que nem entrou nessa bibliografia. Tá? Ricardo, te dou a palavra, mas em seguida eu preciso trazer uma questão nova. Tá? Ok, ia só discordar um bocadinho com o que tu disseste, Osvaldo, que outro empresário é que faz isso em relação a oferecer o projeciologia. Na verdade, muitos fazem isso. A intenção provavelmente não é a mesma, mas aquele marketing inicial muitas vezes envolve o oferecer algo, uma amostra às vezes, oferecer o produto durante algum tempo para captar cliente. Acho que a diferença, obviamente, é que não haveria necessariamente uma venda a seguir. Aham. Concordo contigo. Só que a gente tem que olhar a intencionalidade aí que está por detrás. Tá? O professor Valdo não objetivava clientes aqui. Ele objetivava trazer pesquisadores. Entende? Então, ele não ia ter nenhum lucro adicional abrindo mão de um lucro inicial. Por isso que eu digo que a postura é diferente. O empresário não, ele abre mão de um lucro inicial porque ele vai lucrar muito mais depois. Tecnicamente, o professor Val também. Só que Mas o lucro não é monetariamente. consciencial, não é financeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Ou seja, é o mesmo. O que eu estou a querer dizer é que é uma atuação semelhante, mas Isso. com uma motivação diferente. E isso E uma faz a diferença no motivação, lucro que vem. é o lucro aí, o retorno aí é consciencial. Tá? Então, estamos de acordo, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, eu queria que a gente examinasse essa afirmação aqui. Ela me ocupou algum tempo. Isso não quer dizer que tenha que ocupar vocês.
né? Nem que tenha o fato de ter sido difícil para mim, não quer dizer que tenha que ser difícil para vocês. Foi essa afirmação aqui. Estamos na página 17. Esse parágrafo aqui, fonte. Vamos ler e eu quero ouvir o que vocês entendem a respeito. Eu entendi de uma forma. Eu quero ver aí o entendimento de vocês, porque é um ponto assim que eu falei, isso aqui é mais forte do que eu imaginava. Vamos lá. Um enunciado metafísico, sabe o que é um enunciado metafísico? É aquele enunciado que trata de uma questão que transcende a física, transcende a matéria, né? Frequentemente conduz a um enunciado científico, ou pode mesmo converter-se em um. Sobretudo, nunca existiu ciência que não tivesse uma determinada medida metafísica a apoiá-la. Complemento no parágrafo de baixo. Essa frase não está sozinha. Complemento é muito importante. Toda a comunidade humana necessita de um conjunto inverificado de pressupostos metafísicos para orientar suas pesquisas. Isso não significa nem implica que a ciência seja baseada na metafísica, ou se apoie em afirmações de verdade absoluta inverificável. Gente, pensa um pouquinho sobre isso. Isso é fortíssimo o que ele está trazendo. Vê primeiro se faz. Eu vou deixar aqui na tela. Não vou avançar ainda não. Isso aí me ocupou um certo tempo para conseguir destrinchar e trazer argumentos que corroborem aí o que ele está pensando, tá? Queria escutar vocês. Por que toda ciência tem uma pitada de metafísica? Se a gente fosse resumir a frase, né? Toda ciência, por mais material que ela seja, por mais que ela se ocupe da matéria, por que ela tem uma pitadinha de metafísica, de algo transcendente? O Valdino já tem alguma coisa, e em seguida o Ricardo. Valdino, boa tarde, abre seu microfone. Olá, boa noite. Boa noite, Bom, né? sim, boa noite. O que me ocorreu aqui foi a questão do extrapolacionismo, né? E também aquela questão da ideia. A ideia, muitas das vezes, ela não é baseada numa pré-existência, em algo físico, palpável. Então, essa questão do metafísico, do enunciado metafísico, é, vamos supor, poderia ser, por exemplo, uma extrapolação de um pesquisador. Eu estou aqui a estudar um assunto e de repente vem uma extrapolação, vem uma ideia, vou captar uma ideia, então vou fazer o enunciado metafísico para orientar a minha pesquisa. À medida que eu vou pesquisando, né, segundo esse enunciado, eu vou começar a descortinar os factos que vão colaborar com esse meu inicial. Então, muitas das vezes eu já ouvi alguns vídeos em que o pessoal falava que uma técnica que usava os amparadores era, por exemplo, quando a pessoa está pesquisando um assunto, aí vem um extrapolacionismo que vai mostrar ao pesquisador onde ele pode chegar, depois ele vai todo percorrer um caminho, criar um caminho para poder chegar a vivenciar aquele fenômeno ou atingir aquela meta que ele se propôs alcançar. Isso foi uma das linhas que eu pensei. Está bem dentro aí do que... Vocês entenderam o que o Valdino colocou? Por mais que o proceder científico seja dentro da matéria, dentro da realidade, tá? Professor Nada Oswaldo, impede. você podia parar de compartilhar para a gente ver melhor você? Fica melhor? Eu não queria tirar Fica. a frase, mas vocês já captaram a frase, então? Eu estou com o livro, né? Não sei as Aí eu outras. não descompartilho. É a metafísica, a metafísica dentro da ciência. Eu pensei exatamente numa das linhas o que o Valdino acabou de trazer, né? Às vezes você começa a pesquisar algo num contexto totalmente materialista, de repente surge uma ideia, surge um caminho, que se você for olhar racionalmente, aquilo não fazia parte da tua linha de investigação. Aquilo meio que cai de paraquedas ali no meio do teu procedimento, do argumento que você está desenvolvendo, e você acaba avançando dentro da pesquisa em função de algo que não tem uma natureza
necessariamente material que você está pesquisando. Acho que foi isso que o Valdino colocou. Tá? Vamos ver o Ricardo agora. O Ricardo deve ter mais alguma ideia. Era muito semelhante ao que o Valdino falou, também. Mas além das extrapolações, também tem acesso a informações de vidas passadas que não são conscientemente lembradas. Perfeito. E eu pensei mais uma linha, tá? Mas que tem a ver com isso que vocês colocaram, que é o seguinte: vocês já escutaram falar na palavra serendipitia? Quem é que pode definir? O que é serendipitia? É uma espécie de um feliz acaso. Isso, isso. Você está trabalhando ali, e de repente acontece uma coisa inesperada, você não está contando com aquilo, e aquele inesperado catalisa uma descoberta, potencializa um raciocínio que você não estava esperando. Né? E às vezes isso não se dá isoladamente, não acontece uma vez. Você entra num fluxo de serendipitia que você acaba desenvolvendo uma série de coisas dentro lá do teu processo científico. Tá? Mas da onde que surgiram esses acasos felizes? Que a gente sabe que não tem acaso. Entende? Então, assim, a gente não pode, em momento nenhum, garantir que o progresso científico não esteja acompanhado dessas sincronicidades, desses fatos aí maiores. E que para a ciência convencional não são visíveis, elas não são perceptíveis. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, como é que descobriram lá a penicilina? Vocês devem lembrar como é que o Fleming descobriu a penicilina. Uma cultura de bactérias, ele deixou aquilo uns dias lá de lado, quando ele foi olhar, tinha um halo, tinha um fungo, deu fungo na cultura, então, em princípio, estragou a cultura. Aquilo não era o que ele queria pesquisar. Mas aí ele foi perceber o que? Não. Dentro daquele halo formado pelo fungo, não crescia bactéria. Então, esse fungo tem alguma coisa que não deixa a bactéria se reproduzir, não deixa ela progredir. É desse fungo que se extrai a penicilina. O acaso feliz, foi exatamente o que o Ricardo falou. Né? Então, tem intervenções multidimensionais, multiexistência, bota o multi que vocês quiserem, que acontecem com o mais materialista dos cientistas. Então, isso que essa pitada metafísica, ela vai existir sempre. E, às vezes, na própria motivação da ciência. Alguma coisa, às vezes, começa com um questionamento existencial e vai acabar numa pesquisa científica. Isso pode acontecer também. Correto? Eu levei um certo tempo digerindo essa frase. Né? Fiquei muito feliz. No outro grupo, ninguém me trouxe assim tão objetivamente quanto vocês dois, não. Vocês foram muito em cima do lance. Outro grupo, eu tive que argumentar mais até conseguir chegar no. Vocês dois foram muito em cima aí do lance. Tá? Muito evoluídos, não é, Legal. Osvaldo? Muito evoluídos. Eu Vamos? não estou conseguindo levantar a mão aqui, professor. Diga. É, é a questão do parafato, né, que eu percebo aí. Ele traz, né, já está trazendo para a gente a questão que tudo que a gente faz existe parafato, mesmo que a gente não atente para ele. E que as pesquisas científicas, por mais céticos que sejam as pessoas, estão também, têm essa intervenção dos parafatos, mesmo que eles não assumam ou não percebam isso, né? Perfeito. Perfeito. Agora eu vou ter que compartilhar de novo, porque agora nós vamos mudar de assunto mesmo. Eu preciso avançar. Vamos lá naquele quadro sinótico da página, esse aqui, ó. Aí eu teria uma série de perguntas aí para fazer a vocês. Primeiro, onde está a projeciologia dentro desse quadro? Localizaram? Olharam para o quadro ou acharam que era só um quadro? Quem acha a projeção? Está até em itálico aqui. Em comunicologia. Pois é.
A projeciologia aparece na quinta ordem lógica, na penúltima coluna, né? Vou assinar. Eu não consigo assinalar porque isso é uma figura. Aí, se eu boto o mouse aqui, ele não deixa eu marcar. Né? Mas vocês viram aqui, ó, projeciologia. Ele coloca dentro da comunicologia. Olha que interessante. Aí vocês vão pensar, mas a projeção não é parafisiológica? Não é o veículo que descoincide, a consciência sai num outro corpo? Por que ele não colocou, por exemplo, a projeciologia dentro da holossomática? Não era muito mais natural? Não é um fenômeno parafisiológico? Por que ela não foi parar aqui? Poderia. Isso aqui não quer dizer, mas ele viu um valor maior ao colocar a projeciologia dentro dessa cadeia. Pensenologia, evoluciologia, experimentologia, comunicologia, projeciologia. Primeira pergunta, por que a pensenologia é a de primeira ordem lógica? E segundo, por que a projeciologia está nessa posição específica? E não em outra. Ela poderia estar na holossomática. Yatra? Então, a pensenologia, aí acho que todo mundo já tem essa informação, né? Tudo começa pelo pensene, né? Então, o pensene é a primeira ordem lógica, porque é lógico que tudo começa por lá. E depois, quando... Peraí, por que é lógico? Para mim não é lógico. Se a gente não pensar, a gente não começa tudo pelo pensamento. Eu não vou saber te aprofundar a pergunta que você fez. Mas tudo começa pelo pensene. Tudo o quê? Qualquer tipo de coisa, qualquer movimento, entendeu? Porque, logicamente, os movimentos que nós fazemos com as mãos, de andar, essas coisas já estão integradas ao nosso corpo. Mas, assim, a posição, o posicionamento pensênico, o modo como você pensa, sabe, as tuas habitudes, os teus costumes pensênicos, né? O tema da sua pensenidade leva você justamente para aquele ramo onde o seu pensene atrai. É a criação da própria existência nossa, do caminho que nós percorremos, é ditada pela forma pensamento. Quer dizer, segundo que eu entendi até agora. Tá. E aí depois você pergunta por que a projeciologia está dentro da comunicologia. Eu não vi nada assim de muito surpreendente, porque a maior, melhor e mais taxativa comunicação das consciências é justamente através da projeção com a qual nós estamos quer dizer, quando lúcido, né? Quando estamos lúcidos, entendeu? Nos posicionamos como queremos, temos a possibilidade de nos comunicarmos de uma forma extrafísica e por aí. Assim, simploriamente falando. Faz sentido? Depois eu vou comentar. Vou mover a Ana Sérias primeiro. Eu gostei muito dessa pergunta. Eu já tinha feito assim, eu já tinha conjecturado antes para mim por que está dentro da comunicologia. Eu não cheguei a uma informação precisa, né? Mas assim, respondendo na ordem, a pensonologia, eu penso que ela está no início também, para representar essa unidade de manifestação básica da consciência. Cada consciência ela é o seu conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Então, é ali que tudo começa, é o início. A partir desse início, a reverberação das outras lógicas, né? E na sequência, na sequência. E aí, chegando na comunicologia, e dentro dela a projeciologia, há um tempo atrás, assim, a correlação que eu tinha feito é em função disso. Primeiro, a gente precisa entender o que é a comunicologia, né? O estudo dessa comunicação máxima, consciencial. E a projeciologia é o que permite que há, não é que é o que permite, mas é o estudo que nos ajuda a compreender com maior precisão essa comunicação lúcida entre as dimensões. Esse é o ponto. Esse é o Isso. ponto. Essa foi a reflexão que eu consegui chegar. Esse é o ponto.
Mais alguém? Eliane? A fluidotação consciencial, que é a comunicação, o parapsiquismo, né? Uhum. E qual que é o outro mesmo? E o Essencial? intelecto. E o intelecto. Isso, intelectualidade. Uhum. Tá. Mais alguém? Bom, é, deixa eu ponderar um pouquinho. Tudo que vocês falaram está correto, tá? Só que eu preciso dar uma cara um pouco mais arrumadinha aqui para o que vocês colocaram. É, vocês colocam que a consciência é o que ela penseniza. E está correto, eu concordo com vocês. Só que quando a gente afirma isso, uma coisa é a consciência. É aquele ser dotado de vontade, e nisso ela é diferente da energia. A energia não tem vontade. Energia é um princípio difuso, maleável e impressionável, correto? A consciência é um princípio centrado e volitivo, ela é dotada de vontade. Tá? Através dessa vontade, ela é capaz de qualificar a energia no seu entorno. E com isso ela se manifesta. Então, quando eu digo que a consciência é o que ela penseniza, na verdade ela não é. Eu estou usando uma figura de linguagem que se chama. Tem um nome lá. Como é que quando a gente toma uma coisa, toma a essência pela manifestação? Essa figura de linguagem tem um nome. Chama-se metonímia. É diferente da metáfora. Metáfora você compara coisas que estão em mundos distintos. Mas como elas apresentam alguma semelhança, você estabelece uma comparação. Na metonímia existe uma relação de contiguidade. Ou seja, a consciência se manifesta pelos pensênios. Se não fossem os pensênios, aí que entra o que Yatra falou. Se não fossem os pensênios, eu não sei quem é Yatra. Se eu não for capaz de decodificar os pensênios que ela está emitindo o tempo todo. Então, não é que a consciência seja os pensênios, mas ela não se dá a conhecer a não ser pelos seus pensênios. Então, toda a base da manifestação passa por qualificar a energia. Através dos sentimentos e dos pensamentos, você qualifica a energia e gera essa unidade de manifestação. O que a consciência faz o tempo todo? Ela faz dois movimentos ao longo aí da vida útil dela. Um é esse movimento para fora, centrífugo, né? Ela, a partir do que ela pensa e sente, ela qualifica a energia e outras consciências são capazes de entender essa manifestação. E ela faz o contrário também. Ela está o tempo todo decodificando manifestações. Aí é um movimento centrípeto, né? Aí a Yatra pensou alguma coisa, verbalizou, mas isso é o quê? Isso é energia qualificada. E a gente está aqui escutando e decodificando essa manifestação. Então, o tempo todo, o movimento consciencial, ele é centrífugo na medida que você externa a sua manifestação. E ele é centrípeto na medida que você percebe o que outros manifestaram. Então, a pensenologia é o que há de mais aí essencial nesse sentido da consciência se dar a conhecer. Sem pensene não tem evolução. Sem experimentologia não há evoluciologia. Você precisa. Para que a gente vem aqui diversas vidas? É experimentação. É colocar quem não estaria junto, junto, para conviver, aparar as arestas, acertar as diferenças. Correto? E quando chega da projeciologia dentro da comunicologia, o que ele está fazendo aí é dando um enorme peso à projeciologia como ferramenta de comunicação interdimensional, no sentido aí da autocomprovação. Porque do momento que você sai do corpo, vivencia uma certa realidade, você volta para o corpo, você produz uma comunicação, que é uma decantação daquilo que você vivenciou no seu cérebro físico.
Também a comunicação não é só com o outro. E a partir disso, você vai pegar o que você viveu, vai relatar, vai levar para um contexto científico e aquilo vai ser consensado. Eventualmente vai virar uma verdade relativa de ponto. Então percebam, é o papel que ele está destacando da projeciologia dentro desse quadro. Colocar na holossomatologia, lá embaixo, é o óbvio ululante. Ele não, é claro que é parafisiológico, é claro que envolve o holossoma. Ele não estaria acrescentando muita coisa se ele fizesse isso. Mas não, ele coloca a projeciologia como ferramenta de comunicação. É através dela que a gente acessa outras dimensões, vivencia coisas nessas dimensões, realidades, se comunica nessas dimensões e traz para a gente mesmo e para os outros essas vivências. Né? Então, é plenamente razoável, e até como qualificação dessa ciência, que ela esteja dentro da comunicologia. Certo? E Ricardo, vamos ouvir o Ricardo. Ele está quietinho ali. Eu ia perguntar, para perceber se entendi bem, isso não faria então o processo da ressoma também uma forma de comunicologia? No sentido Sim. que não é, a consciência com o pensando também projeta projeta, entre aspas, não o mesmo tipo de projeção que estamos a falar quando falamos de projeciologia, mas molda, o psicossoma molda de certa forma também o soma, não é? É uma forma de desenvolver, de obter informação, de trocar informação, que depois tem um impacto maior na consciência em si, mas talvez não esteja dentro da comunicologia, porque depois também é uma coisa demasiado grande para ser uma Mas quinta ou uma sexta ordem. eu tô entendendo o teu ponto. O Ricardo está trazendo um ponto muito sério. Vê se eu entendi o teu raciocínio. Mesmo em vista do restringimento ressomático, a consciência está lá no seu estado mais expandido, de repente ela sofre um afunilamento e vai parar dentro da barriga de uma mulher. Toda aquela amplitude, toda aquela vivência está ali pelo menos 9 meses restringida. Não quer dizer que ela não possa se projetar e sair, mas intrafisicamente ela não usufrui daquela amplitude que ela tinha. Mesmo assim, alguma comunicação se dá nesse momento. Isso vai aparecer, sabe onde? Você começa a crescer, você supera aquela fase horrorosa de bebê, né, que não tem graça nenhuma aquilo. Né? Eu fico pensando que tem que passar isso tudo de novo. Depende do ponto de vista, não é, Osvaldo? Mas, assim, pensa nas ideias inatas. É aquilo que você nasce sabendo de você para você mesmo. Não quer dizer que esteja certa, não. Você pode ter ideia inata errada. Certo? Isso é uma forma de comunicação que nem o restringimento ressomático é capaz de inibir. Em algumas consciências, é claro. Então, a comunicologia, eu tendo a concordar com você no seguinte, ela é muito mais séria do que... Não é a comunicação, o que eu vou falar, o que eu vou escrever. É algo consciencial. É mais expressão no sentido de expressão de comunicação, necessariamente. Era essa a palavra que me estava a faltar, sim. Exatamente. Então, eu tendo a concordar com você que ela é muito séria, essa especialidade. Do momento que a gente estuda isso que você está falando, é autoexpressão. Quando a gente fala de laringochakra, não é só abrir a boca para falar. Tem muito mais envolvido na atividade do laringochakra. Tá? E a proexologia, hein, gente? Porque a gente tem um compromisso aqui nesse grupo de vez em quando, trazer sempre um recorte proexológico. Né? Lembra que a gente combinou isso lá no primeiro dia. Onde é que ela foi parar? Ela está lá na sexta ordem lógica, decorre da intrafisicologia holorressomática. Que interessante, né? Muito. Por que a proexologia... Afinal de contas, a intrafisicologia não estuda a matéria? Não é isso que ela estuda? Então explica nas séries. Porque eu vejo muito essa banalização da intrafisicologia, achar que ela se ocupa só da matéria física, tomar banho,
pegar o ônibus, o cartão do metrô. Então, explica para a gente isso. Por Eu que que não? penso, eu já li, é porque eu minha memória não está muito, não trago na memória o conceito, mas na minha concepção, a intrafisicologia, ela estuda tudo que oportuniza que a gente otimize a vida no intrafísico, dentre o que a nossa programação existencial, que foi refletida, pensada, idealizada para que a gente execute aqui no intrafísico. Perfeito. Então, vê bem, nenhum de nós é consciente. Nenhum de nós pertence a essa dimensão. Isso aqui é transitório, a gente sabe disso. Né? E aí, só que a gente vem para cá. A gente tem que dar conta de uma vida humana que cada vez está aí mais longa, né? 100 anos, 90 anos. Né? Se a gente não estuda a intrafisicologia como a relação da consciência com a matéria no sentido dos melhores desempenhos possíveis, a gente não cumpre ProEx. Vê bem, ninguém cumpre ProEx se não tiver a mínima noção da sua procedência extrafísica. Que aquilo foi combinado, foi pactuado e que você tem aquele desempenho ali para apresentar. Né? E aí, você vem para um meio que é totalmente hostil à consciência, pelo menos em princípio, eu estou exagerando um pouquinho, tá? Tem coisas legais aqui, nem tudo é tão ruim, né? Tem doce de leite, como dizia o professor Valdo, tem coisa muito boa aqui. Mas, assim, o ambiente é tão bom que quando a gente aprende a se projetar, tem gente que nem quer ficar aqui, a pessoa quer ir embora, a pessoa se aliena, tá? De tanta saudade que ela tem lá da paraprocedência dela, né? Dessa liberdade extrafísica. No entanto, a gente tem que estudar. Como é que a gente se comporta? Como é que a gente se desempenha? Então, não é o estudo da matéria propriamente, é o estudo da relação dessa consciência que está chegando e que precisa se desempenhar aqui nesse meio intrafísico. Então, a intrafisicologia é seríssima como objeto de estudo. Né? E é claro que a ProEx tem que fazer parte disso, para quem tem ProEx. Né? Correto? Muito bom. Agora eu vou descompartilhar. Mais algum comentário? Porque eu já vou mudar de assunto. Eu estou falando demais. Está me cansando. Não é para eu me cansar nessas aulas. É vocês que têm que ficar cansados, não eu. Ricardo, abre seu microfone. Desculpa. Essa tabela das especialidades, por exemplo, a pensenologia é a primeira ordem, aí dentro de segunda ordem nós temos mais duas. Existe mais alguma, por exemplo, essa é a tabela completa ou essa tabela ela é maior? Essa tabela hoje, se a gente for olhar, ela deveria ser preenchida com as mais de 700 especialidades que já existem. Só na enciclopédia tem mais de 700 especialidades. Agora, a questão é o seguinte, a gente tem que olhar, e aí teve uma colega nossa, a colega minha e da Beth, da Enciclosapiens, ela fez um trabalho em 2019, pegando exatamente essa tabela, esse quadro sinótico do Projeciologia, e examinando na enciclopédia o que já havia sido trabalhado desse quadro dentro da enciclopédia. Só que aí ela teve que fazer umas simplificações. Por exemplo, eliminar prefixos. Uma coisa é holorressomatologia, ressomatologia. Então, muita coisa que aparece como uma especialidade diferente na enciclopédia, ela considerou como dentro de uma determinada especialidade desse quadro. E ela chega a uma conclusão muito interessante. Se você olhar só os verbetes do professor Valdo, ele exauriu boa parte desse quadro semótico na enciclopédia, considerando essas diferenças de prefixos e alto. Às vezes você tira o alto, mas aquilo está dentro lá da especialidade que estava no quadro. Agora, é o seguinte, isso aí são as 70 primeiras, né? Em princípio, não tem fim isso, porque a complexidade da consciência não tem fim.
Quanto mais você estuda, mais necessidade você vai ter de especificar esses ramos do saber. Você Pois vê é. aí, dentro do que você está estudando, por exemplo, administrar zoologia, deve ter Uhum, um monte de coisa ali embaixo para estudar. uhum, Por exemplo, a parte financeira. Até certo ponto, dentro da administração, ela pode constituir uma especialidade. uhum. Entende? Aí a outra pergunta é: esse quadro de especialidade, uma dentro da outra em ordem, assim, eu ainda não entendo a necessidade dessa ordem. Por exemplo, se eu vou estudar proexologia, eu vou estudar proexologia sob todos os pontos de vista, sobre a Com certeza. comunicologia, sobre a consciencioterapia, etc. Então, na verdade, eu vou deslindar ela em todas as especialidades. E aí dentro dessa visão, eu não sei, a ordem parece que ela fica meio assim. Não, a ordem é o primeiro caminho, mas não quer dizer que ela não se relaciona, porque dentro da consciência tudo se relaciona com tudo. Isto. Né? A Aham. proexologia tem a ver com, sei lá, botânica, Com tudo, né? Com tudo. tudo, com tudo. Né? O que ele fez Aham. ali foi o caminho mais curto entre a pensionologia e cada uma delas. Tá? Mas não quer dizer que ela não se relacione com especialidades até de outras ordens lógicas também. Uhum. Principalmente questões de comunicação têm essa característica de se poderem relacionar com todas as outras, porque podes usar a comunicação para obter informação ou emitir informação sobre qualquer uma das outras coisas. Exato. Exato. Eu ouvi essa palavra uma vez, mas eu acho que ela não existe. Mas eu gostei tanto que eu comecei a adotar. É, tem, é, tem coisas que são pervasivas. É mais do que invasivo, tá? Elas invadem tudo, elas se relacionam com tudo que está ali à volta. E eu nunca vi dicionarizada, pode ser que já tenha. Eu Em escutei uma inglês vez essa um palavra aluno, existe. existe, né? Sim, em inglês existe, pelo menos em português não tenho a certeza. Pois é, português eu nunca vi, mas pode ser que ela apareça aí. Bom, nós estamos aí com aproximadamente meia hora. E eu queria que a gente abordasse aí, para começar a convergir para o final, esse debate foi muito bom, foram muitas ideias, aquela parte do histórico da projeciologia. Eu queria ver, né, não que tenha dúvida quanto àquele histórico, ele está muito bem dividido temporalmente, mas aí eu queria ouvir vocês de um outro ponto de vista. O que vocês sentiram em relação a vocês mesmos com respeito a cada uma daquelas 4 fases. Porque, para mim, quando eu passeio por aquilo ali, eu nitidamente me vejo em algumas. Eu não me vejo na fase laboratorial, porque eu estava nascendo. Então, certamente, eu não estava no laboratório com um eletrodo na cabeça. Isso provavelmente não. Mas aí, mais para trás, né, tem pessoas que eu sei que, quando leem esse histórico, costumam parar e. O que eu estava fazendo aqui nesse período da antiguidade? Será que eu me projetava? Que eu fazia? Então, eu queria ouvir vocês nesse sentido. Como é que foi a leitura dessas 4 etapas da projeciologia e também se ficou claro o que ele usou para delimitar uma fase de outra, né? Ou ninguém sentiu nada? Também pode. Fala, Beth. Então, quando eu li, apesar de eu achar que eu estou ali na fase experimental, deixa eu ver qual é a página aqui, que eu fiz uma associação e me vi ali muito entre as duas coisas. Deixa eu dizer a página aqui. Ah, na página 45, o parágrafo. Só um pouquinho que o meu micro aqui fica lento nesse. No parágrafo singularidade.
que diz a projeciologia científica não se reduz a uma projeciologia experimental. E depois fala um pouquinho sobre a ciência, não é sinônimo de experimentação. Então, eu me vi ainda muito nessa fase da projeciologia experimental, né? Ficou meio desconfortável até, né, essa situação de me ver, ah, de uma certa forma, ainda numa fase anterior, né, ao que seria o ideal hoje da gente já estar estudando e já estar se inserindo nesse contexto aí da projeciologia. Tá, antes de passar para o Valdino, deixa eu só fazer um comentário, que você trouxe um item importante, né? Quando ele diz que nenhuma ciência se reduz à experimentação. Isso é importante da gente refletir. E por que não? Porque senão fica só aquilo, você vai ter, no final das contas, uma coleção de relatos de casos e não vai tirar nenhuma conclusão a respeito daquilo. Então, a observação, o experimento e tudo, isso aqui é uma parte, é um patamar, é um estágio, né? A obrigação do cientista diante disso é começar a formular princípios, começar a formular leis. Foi exatamente o que o professor Valdo fez aqui no tratado. Ele começa a organizar esse saber em termos de leis um pouco mais gerais, princípios, fenômenos que ocorrem com todo mundo. Aí vai depender do tipo de ciência que você está tratando. Mas simplesmente é que nem aquela pessoa que preenche quilos de diário. Todo dia ela tem uma projeção, todo dia ela... Mas nunca ela senta para ler e fazer ali a costura entre aquelas experiências que ela teve. Então, o que ela usufrui disso? Muito pouco. Ela tem, no fundo, o quê? Um caderno por ano. Mas ela não para tirar nenhuma conclusão a respeito daquilo que ela escreveu. Entende? É, Então, foi coligir a experiência é uma parte importantíssima. Não vamos esquecer nunca que a projeciologia está dentro da experimentologia. Está lá no quadro sinótico, não estou inventando. Tá? Mas não é só isso. A partir disso, a gente tem que formular leis, formular princípios. Né? Vai que você descobre um fenômeno novo, que ninguém teve ainda. Pode. Consciência é multímoda, imagina. O que teve não nomeou, nem se deu conta que tinha tido. Certo? Valdir. Sim, eu me fiz uma pequena localização até aqui no período esotérico da projeciologia. Até aqui no meu livro, na parte que fala sobre reacionarismo, Reacionarismo? isso, sob a ação de poderosíssimas legiões reacionárias, surgiram nesta fase, como nunca, perseguições implacáveis aos sensitivos e projetores, caça generalizada às bruxas. Eu tenho muito isso. Já tive algumas retacognições que me relacionaram com este período e até isso teve um impacto na minha consciência. Até uma coisa que eu tenho estado a trabalhar bastante que é hum, expor as minhas experiências, né? Eu acho que esse período me marcou ao ponto de eu tentar resguardar as minhas experiências por causa de represália. Esta é a minha hipótese. Eu até anotei. Depois, na, no 12º ponto, precognições sobre a projeciologia, que é um dos fenômenos que me fez chegar à conscienciologia. Foram essas precognições, me revi muito nesses momentos. Agora, olha que interessante, né? Vamos tentar construir um raciocínio aqui que vai incluir isso aí que você falou. Nenhum de nós é muito novo nesse planeta. Se a gente pensar bem, a gente é mais antigo, inclusive, do que o planeta Terra. Se a gente pudesse precisar aí a idade consciencial de cada um. Né? Isso não só, até o Espiritismo já fala isso, exilados de capela, né? Que o tempo todo esse planeta recebeu aí consciências
vindas de outros mundos, de outros planetas, de outros sentidos de evolução. Então, é muito provável que vários de nós tenhamos chegado aqui ainda numa idade muito primitiva da humanidade, que não tinha escrita, que não tinha luz, não tinha nada disso, né? E alguns de nós talvez tenhamos ajudado até a humanidade a se desenvolver nesse sentido, né? Talvez a gente não lembre mais disso hoje. E aí é o seguinte, a experiência projetiva ela é inalienável da consciência. Nem que você durma fora do corpo. Mas você vai descoincidir e vai se projetar sem lucidez, até pela questão da revitalização do sono. Ele precisa ser revitalizado e para que essa energia adentre ali, os veículos têm que estar descoincididos. Então, desde o tempo lá de cavernas, iniciações, Grécia Antiga, Idade Média, onde isso tudo era perseguido, muitos de nós devem ter passado por essas etapas, né? Uns se projetando escondido, porque não podia divulgar muito essas coisas na época, ou você falava ali só no meio que você frequentava, ou você não falava nada, porque dependendo do período, tu era para fogueira mesmo, não tinha muita conversa. Ou você era daqueles que botava na fogueira. Então, esse ponto é que eu quero chamar a atenção. Quando a gente se depara com esse histórico, e aí eu vou falar especificamente, principalmente para quem foi ou é professor de projeciologia, começou aí a vida docente no Instituto de Projeciologia, não estou excluindo os demais. Qualquer um de nós pode estar nessa condição. Mas especificamente aquelas pessoas que tiveram como início de suas vidas docentes a experiência de ser professor de projeciologia. Então, muitos de nós tivemos que ter esse momento para tratar da coisa de uma forma limpa. E principalmente desdizer muita inverdade que a gente falou no passado. Quantos aqui passaram pelo IPC? Foram docentes do IPC? Ah lá, um, dois, tem mais gente que não está levantando a mão. Ah lá, nas séries, né? Se a gente for fazer um retrato ali, como é que cada um se sentia dando aula de projeciologia? Eu garanto que vocês todos vão afirmar uma coisa em comum. Cada um pode afirmar um monte de coisa, mas todo mundo se sentia muito bem fazendo aquilo. Porque era uma forma de colocar a coisa em outro patamar que não foi possível a gente fazer dentro desses períodos históricos. Então, quando eu olho para esse histórico da projeciologia, eu não estou olhando para uma coisa que não me diga a respeito. Eu estou olhando para a história humana e eu, como ser humano, estou implicado nessa história, mas especificamente nessa história. Porque, principalmente, quem passou pela igreja, né, ou perseguiu ou foi perseguido, ou fazia escondido, ou matava o outro porque estava fazendo e estava falando. Então, isso tudo é algo para a gente raciocinar, além de uma cronologia. Simplesmente. É o que esse histórico tem a ver com cada um de nós. Entende? Principalmente para quem teve lá que fazer suas recomposições no IPC. Passou por lá, deu suas aulas, e a sensação é, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha dado aula no IPC, que não tem uma sensação muito boa de ter feito isso. Até saudosa. Puxa, era tão bom dar CIP, era tão bom dar aqueles cursos, aquelas aulas de colchonete. Aí a gente sentia todo o amparo extrafísico ali, o esforço dos amparadores em proporcionar a cada um a melhor experiência que era possível naquele momento. Uns saíam do corpo, outros tinham fenômenos, né? Quem é que quer relatar alguma coisa desse período? Dircéia, vamos lá, vamos lá. Por coincidência, esse fim de semana, nós terminamos o Assistenciologia, que também é um curso da Grade, né? E eu dei duas aulas que me deixaram em primeiro, né, até hoje, e vai continuar. Uma delas é desassédio interconsciencial, e a outra é reeducaciologia. E aí, trazendo para o tratado, né, para a leitura do tratado,
vem todo esse entendimento de sair lá daquela época de caça às bruxas, dos dois papéis, sair lá daquela época de é, misticismo, de esconder a verdade, de esconder as coisas, de manipular o potencial parapsíquico que eu tinha. E aí, agora, dentro da sala de aula, o retorno que os alunos dão mesmo, as percepções que eles têm, né, nos laboratórios e tudo mais, nas técnicas, naquela meia hora de técnica, de final de aula, eles falam da energia da gente, das coisas que eles percebem, de companhia que vem. E isso vai corroborando com todo esse histórico que o professor está colocando aí. É muito bom. Assina embaixo, principalmente esse curso, Assistenciologia, que eu tive a oportunidade de dar algumas vezes esse curso. E ele é, assim, na vida do docente, ele é um divisor de águas. Todo mundo que deu esse curso é diferente depois dele. Né? Quem deu sabe o que eu estou falando. Daniel, vamos lá. Eu achei essa pergunta muito boa de meio que identificação com qual período, e refletindo não me veio tanto um período específico de identificação. O que me veio na cabeça mais, igual veio em algumas outras partes do livro, foi a palavra Zeitgeist, que em determinados períodos certas coisas eram possíveis e de estar veio uma ideia, um pensamento de estar se adequando ao que era possível em determinados períodos. Então a participação nos diversos períodos e de acordo com aquilo que tinha uma certa possibilidade. E aí tinha a expressão naquele período ali com o que era possível na época. Me veio mais ou menos essa ideia aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem mais? Tem mais gente aí com experiência, podia falar um pouquinho. Eu posso falar um pouquinho também. Acho bom. Eu cheguei na Conscienciologia pelo IPC. Um amigo, ele colocou assim, procura lá, ipc.com. Aí eu entrei pelo IPC, mas na verdade, eu fui voluntária da Intercamp, porque lá em Recife só tem IPC. Quando eu vi esse curso aqui, a minha é, grande motivação foi aprender mais sobre projeciologia para poder dar aula, né, entender essas minúcias, assim, eu senti como um grande aporte mesmo, que é o que que os professores explicam para a gente na primeira aula, uma oportunidade ímpar, né, da gente destrinchar projeciologia, embora os outros tratados, né, os outros monumentos científicos a gente possa assistir, ler também. Mas a minha motivação é essa, burilar esse aprendizado para poder dar aula. Então, é isso, o que eu consigo compartilhar nesse momento, mas é ímpar da aula, né, de projeciologia, é um grande aprendizado, assim, além da gente estar ajudando a cada pessoa daquela, aí formando, aí a sensação assim, elas vão recuperando cons, ou formando novas sinapses, ou compreendendo conceitualmente aquilo que elas já vivenciam. Então, é isso. E o projeciologia é a grande base, né, disso tudo. É. E aí a gente se pergunta, né, por que a projeciologia saiu de moda dentro da conscienciologia, né? E as pessoas hoje querem estudar coisas avançadíssimas, holo, não sei o quê, nada contra. Tudo está dentro, tudo está certo, cada um estuda o que quiser. Mas esquecem aí que tudo começou com essa ferramenta, né? Que é a grande ferramenta. Tem um verbete, eu não sei, depois eu posso colocar lá disponível para vocês. Ele se chama desintermediação. Não sei se vocês já leram esse verbete. Que é exatamente você ter acesso às coisas, às realidades, sem intermediários. Eu não conheço ainda, pelo menos não foi apresentado, nenhuma ferramenta tão desintermediadora quanto a projeciologia. Na medida em que você sai, você vivencia dentro do seu nível, do seu entendimento. Não quer dizer que tudo que você vai perceber está 100%, pode não estar, mas é a tua percepção naquele momento. E isso tem um valor inestimável. Mesmo que aquilo não esteja 100% congruente, 100% correto. Mas é naquele momento o que você consegue extrair de cada realidade.
Isso é muito importante, porque isso vai compondo a nossa para-história, né? Isso vai compondo a nossa trajetória, é a nossa singularidade, né? Em que momento, o que que você é capaz de assimilar em cada momento dentro da trajetória. É isso que me torna, por exemplo, diferente de cada um de vocês e vocês entre vocês, cada um de nós, né? Não é assim Professor, que papai do céu tenha criado a gente diferente um do outro. Não. O que diferencia as consciências é a trajetória que ela empreende. Aí entram escolhas, percepções, capacidades, talentos que vão sendo desenvolvidos. É isso que vai tornando uma consciência singular, né? Existe um verbete excelente também de um colega nosso, Guilherme Vasconcelos, chamado Singularidade Consciencial. Quem quiser pesquisar lá, ele explora bastante o tema. Alguém quer falar? sim, professor, eu, assim, se eu oferecer essa pergunta, não seria porque a gente que eu falo, né, de um modo geral, vejamos a conscienciologia, a projeciologia como apenas com a visão de saída do corpo e não com os fenômenos projeciológicos que ocorrem a cada dia, e aí por isso não valorizemos tanto a questão da projeciologia, e porque realmente sair do corpo com lucidez, com técnica, do começo ao fim, aquela lucidez plena, quase ninguém tem, né? A maioria não consegue. Então, desiste disso e joga tudo no mesmo balaio, como se a projeciologia fosse só aquilo. E a Perfeito. projeciologia, ela é um fenômeno que ocorre o tempo todo, né? De diversas formas e em níveis diferentes. Pois é, aí eu volto, dentro desse teu comentário, Odisseia, eu volto ao quadro sinótico. Ela não está dentro da holossomatologia, ela está dentro da comunicologia. Então, olha o status diferente que o professor Valdo deu a essa ciência, tá? Não é simplesmente sai do corpo, volta para o corpo, é o que você traz com essa experiência. E o que você leva também. Também você pode fazer muito por muita gente, entende? E o Eliane, quanto que ela auxilia na minha autopesquisa, na minha reeducação intraconsciencial, a partir de pequenas idas e vindas assim de descoincidência, né? O quanto é rico isso. e tem um fato aí a mais. Isso aí a gente vai ter tempo de discutir ao longo aí do livro, né? Mas eu vou até afirmar de uma maneira meio bombástica. Vocês podem discordar aí, não tem importância nenhuma. Você não se conhece se você não se dá conta da sua manifestação extrafísica. Não tem autoconhecimento se você não sabe como é que você procede ou se manifesta fora desse corpo. Aqui tem um cérebro, tem um condicionamento, tem coisas que a gente não é capaz de pensar, porque está limitado por essa cerebralidade. E fora do corpo, você é mais do que isso, ou você é menos do que isso? Você dorme fora do corpo? Isso é uma pergunta que. Então, não dá para falar de autoconhecimento se a gente não se conhece como que a gente se manifesta em outras dimensões. É dormindo sempre? E quando você acorda e participa de alguma coisa, o que você consegue trazer depois? Nada. Então, vê, quanta experiência pode estar sendo desperdiçada aí nesse caminho, né? Eliane e depois Daniel. Então, escutando a todos aqui, né? Quando eu entrei na Conscienciologia, eu acho que foi recente, né? Diante de muitos aqui, em 2019, eu fiz o curso de assistenciologia e eu achei, assim, essencial, essencial. E agora a leitura, estudando esse tratado do professor Valdo, Projeciologia, eu acho, assim, de suma importância, principalmente para a gente tentar ser um completista existencial, para a gente, através da projeção consciente, acessar. Eu acho assim que vai ser fantástico isso aqui para a gente vai dar um salto assim muito bom para, inclusive para alavancar a ProEx. Concordo contigo. É a grande ferramenta. E vamos assim, vamos fazer força aí para que a projeciologia volte
a ter essa importância que ela já teve no início, né? Vamos, cada um de nós aí, como tirar aí como compromisso da leitura desse tratado, sempre que possível, trazer a projeciologia numa fala, numa entrevista, num verbete, sempre procurar puxar por essa abordagem, porque aí a gente vai reincentivando, né? Fazendo isso readquirir a importância que já teve, que nunca perdeu, na verdade. É porque a gente está meio esquecido, né? Daniel. Bem de olho no lance disso que você falou de trazer de novo, de que saiu de moda, né? Alguma coisa assim. Uma coisa que me veio aqui, apesar de ser a base, né, do estudo que veio, que foi ali o percursor, na verdade é um dos tópicos mais complexos que a gente tem em nível de teática, né? Para você ter toda essa aplicação, tanto entender a teoria, mas não só entender e aplicar todas essas técnicas e ter isso como vivência prática cotidiana, né? Eu vejo como uma das mais complexas. E aí uma outra coisa que veio em cima disso, por causa meio que dos tempos, né? Meio que no começo era isso, e aí meio que saiu de moda e começaram a entrar outros tópicos, por hipótese, isso não é conectado com os diferentes cursos intermissivos que as pessoas fizeram, no qual no primeiro foco tinha sido muito dado, por exemplo, na professologia, porque era aquilo que abriria caminho pela complexidade, talvez, e aí conforme foi avançando, tendo outros tipos, foi abrindo oportunidades para outros conhecimentos ou tendo outras dinâmicas. Então, me veio essas ideias aí na cabeça. Eu entendo o teu raciocínio, mas eu só acho assim, não tenho muita informação sobre currículo de curso intermissivo, mas eu acho meio difícil que os professores tenham aberto mão de enfatizar a projeção consciente, pela ferramenta que ela representa. Porque aí vê bem, não, meu curso intermissivo, eu estudei cosmoética, tá ótimo. Como é que você estuda cosmoética sem saber como é que você age fora do corpo? Você é energívoro fora do corpo? Não estou falando você, Daniel, não, tá? Estou falando aí geral. Você rouba energia dos outros fora do corpo? Então, como é que fica? Como é que você vai saber o seu padrão de cosmoética se você não conhece a sua manifestação extrafísica? Então, eu vou sempre voltar a isso, entende? Sempre que alguém me diz que está estudando alguma coisa avançada, eu vou perguntar para ela, mas como é que é fora do corpo isso que você está estudando? Tá? Ana? Professor, assim, já está terminando a aula e eu sou da turma das 5 da manhã, né? Mas eu estou vindo aqui para ganhar tempo. E eu quero Você é de lá e aproveitar. de cá? Eu sou de lá, aí eu vim Ah, aqui a convite da Marlise, que me olha, acolheu para eu correr contra o tempo e chegar no dia 29 já acompanhando a turma. Aí eu queria primeiramente agradecer. Fazia tempo que eu tinha uma aula assim tão produtiva, tão boa, que puxava pelo nosso conhecimento, pela nossa memória, que ajudava a gente a pensar grande, como se, né, e nos incentivar à projeção. E aí eu queria também, enquanto voluntária do IPC, falar assim, que aqui no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a gente pensa em projeciologia. Ela está na frente dos nossos estudos, a gente recebe alunos, faz lives, faz congressos, e aí tem toda aquela coisa, né? O Instituto ele tem aquele formato dele mais conservador, que às vezes afasta um pouco, né, dessa integração, mas na pandemia houve uma grande busca de acolher todas as ICs, de integrar, até por meio da reurbanização. E aí eu vejo que alguns elementos eles podem justificar o afastamento dos estudos da projeciologia de todos os integrantes da CCCI. A transversalidade, a projeciologia, ela está transversalmente presente. A gente pode não... assim, ó, quem estuda... na consecutivos. Eu gosto de fazer muitos cursos lá. Não se estuda projeciologia, mas nos cursos a gente projeta, a gente sai do corpo, a gente fala em retrocognição. Então, está implícito. Então, a projeciologia ela não está em evidência, mas ela está implícito, que foi o que você falou. Então, é transversal. E o outro ponto tem a ver com a priorização, né, e com a especialização. Então, cada um está dando foco na sua especialidade proexológica, né, e ampliando aí as 3.000, quase 4.000 especialidades que temos hoje, né, e é isso, eu só paguei a fala mesmo, primeiro para agradecer e depois para falar, ó, tem gente estudando projeciologia, mas
não é a maioria, mas tem uma IC especializada e colocando a projeciologia à frente aí, acolhendo muita gente, inclusive, nesse sentido. Obrigada. O IPC ele sempre teve essa função capilar, né? Ele foi durante muito tempo a IC que captava as pessoas que depois iam virar voluntários, iam decidir se continuariam a pesquisa ou não, mas era a IC que atuava ali na pontinha. Agora a coisa está meio dividida. A Apex, inclusive, está fazendo isso hoje. A Apex, de certa forma, faz esse papel. Quando ela leva a questão da missão de vida, isso é algo que tem muito apelo junto às pessoas. O que eu vim fazer aqui? Né? Então, é um elemento ali de captação muito forte também. Né? Eliane, e aí a gente encerra depois. Professor Oswaldo, bem rapidinho, já pegando aí o gancho, que você falou da PEX, durante o curso Ciclo ProEx, né, também tem depois a gente faz a reunião, que tem a projeção, que a gente faz experiências de quem teve durante o módulo e tal, então a gente também utiliza muito na PEX, como você falou aí, professor. Sim, é isso que eu queria dizer. A Apex está sempre nas dinâmicas, está usando a projeção, em várias atividades, nos cursos, não só no ciclo. É um incentivo, certo? Acredito até que as seis façam isso, mas eu penso também que isso é muito intraconsciencial, é da consciência. A pessoa precisa ter esse interesse antes de tudo, porque não adianta a IC puxar, e lógico, o IPC, porque é a especialidade dela, não é? Mas eu acredito que outras ICs devem fazer. Não sei, né? Mas pela Apex eu respondo porque eu vencio isso lá, tá bom? Tá ótimo. Mas eu acho que adianta a IC puxar, sim. Eu acho que as ICs devem puxar cada vez mais por isso. E não esquecendo as suas especialidades, as suas linhas de estudo, mas colocando o. Porque a gargalo evolutivo, projeção lúcida é gargalo evolutivo. A gente não vai sair desse estágio de pré-serenão se não dominar isso. Aí, como é que vai pensar em OFIEX? Tá ótimo, vamos estudar OFIEX, vamos. Mas você sai do corpo quando você quer? Não. Então tá. Ah, isso quer dizer que não é para estudar o FIEX? Claro que não, claro que tem que estudar. Agora, as coisas têm que ser colocadas dentro de uma escala de prioridades. Né? Ah, eu quero ser ofixista, então seja projetor, Lúcio. Porque o FIEX é o ofixista que coordena, então ele tem que saber ir lá a hora que ele quer, a hora que precisa. Não é um amparador que vai tirar ele do corpo e levar para o FIEX. Não funciona mais nesse nível. Isso é tenepsista comum. Não pode ser administrador ausente. Pois é. Não, muitas vezes faz daqui sim. O professor Valdo relatava muita coisa. Né? Que às vezes ele, durante assim, não precisava nem sair do corpo, mas ele tinha contato com o FIEX, com o que estava se passando, mesmo em vigília física. Né? Então, os exemplos que a gente tem hoje, e eu estou falando do FIEX aí, um tema, poderia falar outro qualquer. Os exemplos que a gente tem vieram dele, que é projetor consciente desde os 9 anos de idade. Né? Uns dias atrás eu ouvi uma tertúlia dele, e ele dizendo assim, não, esse negócio de sair do corpo e andar por aqui assim, isso é feijão com arroz, isso qualquer um faz. Aí eu rindo, falando, quantos fazem isso? Sai do corpo e vai andando pela casa, quantas pessoas fazem isso? E ele dizendo na tertúlia, não, isso é feijão com arroz. Quer dizer, bota a gente assim num chinelo, né? Chama na chincha e daí, vamos fazer força, né? Vamos tentar imitar os bons exemplos. Tá? Mas, gente, estamos chegando no fim, então. Eu vou agradecer mais uma vez vocês. Fomos 16 participantes hoje. Né? Daqui a 15 dias, então, se não me engano, será no dia 7 de maio, se eu não errei as contas. E aí a gente fica com a sessão 2, que é basicamente sobre interdisciplinaridade. Então, essa é a grande questão que a gente vai procurar responder. Primeiro, por que a interdisciplinaridade é tão importante na ciência? Segundo,
em especial na projeciologia. Vocês vão ver que ele se dá o trabalho ali de relacionar com diversas ciências conhecidas na seção 2. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, boas noites, boas tardes, e nos vemos novamente no dia 7 de maio, tá? Boas projeções, boas leituras a todos. Muito Tchau, obrigado. gente. Ótimo, Prazer gente. estar Obrigado, contigo. Obrigada, demais. Tchau. professor. Muito Tchau. bom. Tchau, um abraço. Tchau. Professora